Imagina só a seguinte cena: um líder decide enviar sua equipe para a missão mais importante de todas. Só que a principal instrução é não levar absolutamente nada. Pois é esse o mistério no coração de Mateus capítulo 10, que a gente vai desvendar hoje. Parece loucura, né? Sair por aí em terras que podiam ser bem hostis, sem um tostão no bolso, sem comida, sem nenhuma segurança. Por que Jesus daria uma ordem dessas? Soa como uma receita para o desastre. Mas foi exatamente essa a diretriz, uma estratégia que vai contra toda a lógica, mas que no fundo escondia uma lição muito mais profunda sobre o que é ter poder e confiança de verdade. E o mais fascinante é como a gente consegue conectar esse texto antigo com a realidade. Arqueólogos já encontraram milhares dessas moedinhas, como o Asse, que Jesus menciona. Isso ancora a narrativa na história. Mostra que a gente não está falando de uma fábula, mas de um evento com um contexto real, sabe? Palpável. Ok, então quem eram as pessoas escolhidas para essa missão tão incomum? Vamos dar uma olhada nessa equipe. E olha, já adianto, eles estavam longe de ser uma tropa de elite. O número 12 é chave aqui. Esse é um ponto de virada, onde Jesus para de agir sozinho e passa a capacitar 12 seguidores com uma autoridade que ia além do normal. Ele delega a eles o poder de curar, de expulsar demônios, tudo em seu nome. E aqui está o pulo do gato. A equipe não era formada pela elite religiosa nem por grandes estudiosos. Eram pescadores, coletores de impostos, gente comum da Judéia e da Galileia. E talvez a ideia fosse exatamente essa: provar que o poder da mensagem não vinha de quem falava, mas de onde ela vinha. E que equipe, hein? Tinha Simão Pedro, a tal Rocha, super impulsivo, tinha os irmãos Tiago e João, apelidados de Filhos do Trovão, dá pra imaginar o porquê. E no mesmo grupo, Mateus, um ex-cobrador de impostos que trabalhava para o Império Romano. Uma mistura de personalidades e passados que tinha tudo para dar errado. Agora, vamos para as regras da estrada. As instruções não eram só sobre o que não levar, eram também sobre como se portar. E é aqui que aquela estratégia dos bolsos vazios começa a fazer todo sentido. A ordem de viajar sem nada não era um convite ao desespero. Era um comando para confiar numa das coisas mais importantes daquela sociedade, a hospitalidade. No Oriente Próximo, receber e cuidar de um viajante era um dever sagrado. Havia um protocolo bem claro. Ao chegar numa cidade, era preciso encontrar uma pessoa digna, oferecer uma saudação de paz e, dependendo de como fossem recebidos, ficar ou partir. Não era para ser algo aleatório, era um jeito estruturado de se conectar com a comunidade. E se eles fossem rejeitados? Aquele gesto de sacudir o pó dos pés era muito mais que um sinal de frustração. Era uma declaração simbólica e muito poderosa. Significava que aquela comunidade, ao rejeitar a mensagem, estava se isolando, se tornando, de certa forma, impura. Mas, olha, essa missão não era um passeio no parque dependendo da boa vontade dos outros. Jesus foi brutalmente honesto sobre os perigos que eles iam enfrentar. E aqui o foco muda da estratégia para a dura realidade que eles esperavam. Essa metáfora é fortíssima. Não tem como suavizar essa imagem. Ele estava basicamente enviando um grupo vulnerável para um mundo que seria predador, hostil à mensagem deles. A tensão da história sobe muito nesse ponto. Fica bem claro que Jesus nunca prometeu uma jornada fácil. A falta de coisas materiais forçava um outro tipo de preparo, um preparo focado na fidelidade, no comprometimento total com a mensagem. Não importava o que acontecesse. E aqui está um dos maiores paradoxos de todos. A mesma mensagem que oferecia a paz divina podia virar uma fonte de conflito humano da pesada. A verdade, segundo ele, seria tão radical que podia criar divisões profundas, até mesmo dentro da própria família. Então, com tanto perigo e uma estratégia tão radical, qual era o objetivo final? O capítulo termina revelando tanto o custo altíssimo da missão, quanto a promessa surpreendente que a sustentava. Essa frase é a chave. Jesus está dizendo, bem direto: olha, o destino de vocês está ligado ao meu. Se o mestre vai ser rejeitado e perseguido, os discípulos não deveriam esperar um tratamento diferente. E o custo final foi o mais alto possível. A história confirma o que Jesus previu. Quase todos esses 12 homens morreram por causa da mensagem que carregavam. A missão exigiu literalmente tudo deles. Mas no meio de todos esses avisos sombrios, surge uma das promessas mais bonitas do texto todo. É um contraste impressionante.
Depois de falar de perseguição, de morte, Jesus diz que o menor ato de apoio a um desses mensageiros, algo tão simples, tão humano como dar um copo d'água fria, teria um valor eterno. O sacrifício máximo é colocado lado a lado com a recompensa máxima pelo gesto mínimo. E isso nos traz de volta ao mistério do começo. A estratégia dos bolsos vazios nunca foi sobre falta de recursos, era uma lição sobre a fonte dos recursos. O poder de verdade, segundo Mateus 10, não está no que se carrega nos bolsos, mas na convicção que se carrega no coração. E isso nos deixa com uma reflexão final. Milhares de anos depois, a história desses 12 mensageiros improváveis nos força a questionar como a gente mede sucesso e poder. E talvez nos sugira que a força mais transformadora do mundo comece com a coragem de caminhar de mãos vazias.